Agora vamos lá, gente. Nosso primeiro assunto, que inclusive a gente vai estender para o YouTube ficar bastante tempo, é necessário a gente entender bem. AVC, acidente vascular cerebral. É a segunda causa de óbitos no mundo e é a principal causa de incapacitação em adultos. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde divulga dados alarmantes. A cada 6, independente da cidade ou sexo, alguém do mundo morre de AVC. A produção preparou o VT e a gente vai conferir agora. Presta atenção aqui. O AVC, acidente vascular cerebral, é uma das doenças que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um derrame não retornam ao trabalho depois do acidente vascular cerebral e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Apesar desses números preocupantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto e desconhece as principais causas, sintomas e maneiras de prevenir essa enfermidade. Vamos saber mais sobre este assunto? Vamos, eu tenho aqui um especialista maravilhoso que a gente ama, eu estava com saudades dele, é o neurologista Dr. Leandro Teles. Quanto tempo? Eu, Muito tempo. Senti sua falta, falei para a produção, gente, doutor senti. Leandro, mas você deu uma pausa, né? Eu dei uma pausa. Quer mais uma almofadinha aí atrás? Eu vou pôr mais uma almofadinha. Deixa eu colocar aí. Isso. Mas é bom estar de volta. É um programa que eu adoro, um tema eu fico muito grata, muito feliz. importante. Cheio de livros novos. Deixa eu sentar aqui só um minutinho, gente. Já vou lá pro meu lugar, mas só para mostrar aqui. Olha, depressão não é fraqueza. Ai, que título maravilhoso. E não é fraqueza, né? Eu sou uma das que levanta a bandeira sempre disso. Porque tem muito preconceito ainda. Olha, leia esse livro. Depressão não é fraqueza. Esse aqui. Antes que eu me esqueça. Técnicas, hábitos e dicas para afiar a mente, tudo que a gente precisa, e principalmente agora, pós-Covid, está todo mundo desmemoriado. O cérebro ansioso, gente, são livros para a gente devorar, hein? Todos eles. Os novos desafios do cérebro, tudo que você precisa saber para cuidar da saúde mental nos tempos modernos. Olha, você está de parabéns. Obrigado. Só um livro bom. E que colorido lindo, né? O É legal para a arco-íris. gente ter esse arco-íris aqui em casa. Mas vamos lá, vamos falar sobre AVC. Poxa, é muita gente que tem AVC, né? Seria possível a gente não ter esse número tão grande? Seria possível, sim. O AVC é uma sigla, né? Acidente vascular cerebral, derrame ou infarto cerebral. Tem gente que usa a sigla AVE, acidente vascular encefálico. Muito comum. 1 a cada 6 pessoas no mundo vai ter um AVC. E realmente você falou um dado importante. É a primeira ou segunda causa de morte, depende do ano. No Brasil tem ano que o AVC é a primeira causa de morte. São mais de 100 mil mortes por ano por AVC só no Brasil. Então, é uma coisa muito frequente. A cada 5 minutos, um brasileiro morre de AVC. Esse machucadinho cerebral do AVC, ele tem várias causas, mas entre elas causas que são reversíveis, modificáveis. Hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo. Então, eu acho que a gente pode dizer, sim, que esse número ele pode ser melhorado. Precisa, porque assim, se 1 a cada 6 brasileiros, eu estou pensando, é uma pessoa praticamente em cada seio familiar. Exatamente. Porque numa casa a gente tem em média 4, 5 pessoas. É impressionante. Se você fizer um exercício, o pessoal de casa, todo mundo conhece alguém que teve um AVC, ou um AIT, que é um acidente isquêmico transitório. Então é uma das doenças mais frequentes, não da neurologia, mas da medicina geral. Então vale a pena a gente pausar um pouquinho e pensar como a gente pode diminuir o nosso risco e de quem nos cerca também, né? Bom, mas vamos lá. A gente pode fazer o quê para evitar o AVC? Existem basicamente 2 tipos de AVC, o AVC isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico é quando você entope uma artéria. Essa artéria que nutre uma área do cérebro, ela é entupida, essa área ela morre. Esse entupimento, esse coágulo, ele tem vários fatores de risco que são modificáveis. O primeiro deles é o cigarro. Se você para de fumar, se você não fuma, ou se você convence alguém a parar de fumar, ou se você diminui o seu tabagismo passivo, alguém que convive com você diminui o cigarro, o seu risco automaticamente
Ou seja, no Diminui. tabagismo passivo há risco. Há risco. Então, se Mas a você, pessoa fala, eu não pai, fumo, mas... mãe, fumam dentro de casa, os seus filhos estão correndo risco. Isso é muito sério, né? Isso a gente precisa levar em conta. Com certeza, a fumaça, risco de doenças alérgicas, doenças pulmonares, risco oncológico. O tabagismo passivo, ele é uma realidade. Então é importante. Hipertensão. Se a pessoa tem hipertensão e ela controla bem essa pressão, ela tem a doença, mas está controlada, o risco dele é menor de machucar esses vasos, de formar esses coágulos. Então diminui o risco. Diabetes. Se a pessoa tem diabetes, mas faz uma boa dieta, controla o peso, se a pessoa sai do sedentarismo e vai fazer uma atividade física, tudo isso faz com que o vaso fique mais saudável. Se ela controla o colesterol, se ela diminui o estresse, né? Se ela dorme melhor. Então, todos esses fatores fazem o risco de AVC diminuir. São AVCs que não ocorrem. O AVC, muitas vezes, ele é uma lesão do órgão-alvo, de uma doença que, por vezes, foi negligenciada ou não diagnosticada por longa data. A gente falou bastante essa semana sobre aparelho circulatório e está tudo interligado, né? A gente tem que ter tudo funcionando de forma correta para evitar todo tipo de doença. Agora você vê, todos esses hábitos e todas essas decisões a gente pode tomar, né? Tem coisas que a gente não controla, mas tudo que a gente ouviu o doutor Leandro falar, a gente pode controlar. Pode e deve, né? Pode e deve. Outro tipo de AVC. O AVC-AH, o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, ele é quando um vaso rompe, estoura. Esse vaso ele pode romper e estourar por vários motivos. Por elevação da pressão, por um vaso ser um pouco mais frágil, ter um aneurisma, uma fragilidade naquele vaso, ou até por o sangue estar muito fino, com alteração da sua coagulação, não está coagulando muito bem. O álcool também aumenta o risco, então é outro hábito que vale a pena você reduzir. Outra coisa que ajuda nesses dois tipos de AVC na prevenção é a saúde do coração. A gente não pensa, mas parte dos AVCs são causados por doenças do coração, de válvulas cardíacas, ou do ritmo cardíaco, ou do tamanho do coração. Então é muito importante fazer check-up com frequência e caso você tenha uma doença cardíaca, ter um bom controle. Você falou como o sistema é interligado, né? Um coágulo ele pode nascer no coração e viajar para o cérebro, ou nascer na região do cérebro. Então o AVC isquêmico e hemorrágico, ambos têm fatores de risco controláveis. Existem alguns fatores que não são tão controlados, como genética, a gente não consegue mudar a nossa genética, como idade, a gente sabe que quanto mais velho o risco é um pouco maior, mas se a gente agir nos modificáveis, a gente diminui bastante. Se for olhar a proporção, 80% é isquêmico, é um vaso que entope. 20% é um vaso Ou seja, que rompe. um vaso que entope porque a gente fez escolhas erradas. Fez escolhas erradas e por muito tempo. Então é importante que nunca é nem cedo demais, nem tarde demais. Se você hoje para de fumar, mesmo que você tenha fumado 20 anos, seu risco diminui. Se hoje você trata sua diabetes com qualidade, mesmo que não tenha feito um tempo atrás, diminui o risco. Sempre é tempo de mudar. Maravilha. Hoje, inclusive, a gente vai receber uma chefe que teve um AVC. Daqui a pouco eu vou chamá-la, então, para conversar um pouquinho com a gente quando a gente entrar para o nosso ambiente do YouTube, porque é bom também ouvir um pouco um relato. Agora, antes disso, eu queria falar sobre sintomas e sequelas. Vamos falar primeiro de sequela e depois a gente vai falar de sintoma que você não pode perder, porque isso é o mais importante, porque quando acontece tem que agir o quanto antes. Quais são as possíveis sequelas de um AVC? Um AVC ele é um machucado numa região do cérebro. Então, as sequelas mais comuns, então, tudo vai depender do tamanho, da localização desse AVC. Mas fraqueza, dificuldade em mover um lado do corpo, fraqueza no braço, na perna, no rosto, geralmente do lado oposto ao AVC, mas tem variações. Alterações de sensibilidade, a pessoa tem uma parte que fica adormecida, isso também atrapalha e pode persistir pela vida toda após um derrame. Alteração da visão. Um AVC pode pegar a área da visão do cérebro e dar dificuldade de você enxergar de um lado do campo visual. Alteração de fala. Pessoas podem sofrer um AVC em áreas da fala e ter dificuldade de se comunicar ou de compreender o que as pessoas falam. Então, a dificuldade na comunicação, dificuldade de andar, de escrever. Pode ter AVC, ou vários AVCs, que causam dificuldade de memória. Então, o AVC é como se fosse uma mordidinha, um machucado numa região.
Se ele pegar uma área muito nobre, muito eloquente, a pessoa ela pode ter uma sequela que pode ser ao longo da vida. Existem AVCs que são menores ou em áreas mais silenciosas e o paciente pode se recuperar bem. Então varia muito de acordo com a localização do fenômeno. E, infelizmente, o AVC pode levar a óbito, né? Pode levar ao óbito, não é tão raro, principalmente em idosos, principalmente em AVC grandes. O AVC ele pode dar um risco, sim, de aumento da pressão intracraniana, que pode levar à morte. O AVC ele pode levar a pessoa a ficar acamada e ela pode ter pneumonia, pode ter trombose. Então o AVC, ele, muitas vezes, ele inicia um processo patológico grave, onde pode vitimar, sim. Por isso que ele é a causa mais importante, ao lado do infarto do coração, de mortalidade. Ele mata mais do que câncer, mata mais do que infecções de modo geral. Agora a gente teve uma mudança por conta da Covid, mas de modo geral ele é uma das causas importantes de morte. Então ele leva à morte, leva a sequelas, e quando não leva à morte e a sequelas, é muito importante vigiar esse paciente, porque tem o risco da pessoa ter outros AVCs a partir do primeiro. Então ele é sempre uma sinalização de que algo deve ser mudado. Perfeito. Vamos lá. Agora, importante, pelo que a gente já conversou, agir assim que perceber que está tendo ou que pode ser um AVC, né? Como é que a gente percebe? O AVC, ele é um fenômeno agudo. Então é muito importante. Ele é uma coisa abrupta. Então a gente está aqui conversando, de repente, eu perco a capacidade de controlar um lado do corpo, ou tenho uma alteração de sensibilidade, ou tenho um bloqueio de fala, ou fico com o rosto entortado. Para um leigo, a gente sempre recomenda o método dos Fs, né? Olhar a face, olhar a força, pedir para a pessoa levantar os braços assim e ver se um braço está mais fraco e falar. Se você perceber se há alguma assimetria ou um mal-estar, isso pode ser um AVC. Então, a instalação aguda, abrupta, em poucos segundos, de qualquer sintoma neurológico focal, pode ser um AVC. Não espere. Vai descansar, vai tomar um remédio. Não. Neste momento é importante levar ao hospital imediatamente. Ou chamar o resgate, se for mais fácil. Se o paciente estiver bem e você tiver facilidade de levá-lo, levar num hospital, de preferência um hospital grande, um hospital que tenha tomografia, porque o AVC ele tem uma janela. Quando aquele vaso entope, até que aquele cérebro morra, aquela região, você tem um tempo. Se o médico conseguir fazer o exame, dar o diagnóstico, em alguns casos, a gente pode tentar desfazer esse trombo antes desse infarto ele persistir. Então, é uma emergência médica, tempo é cérebro, quanto antes você chegar. É importante que nas cidades tenha um resgate que saiba já como conduzir. Um dos erros que a gente vê, às vezes, na prática, primeiro é esperar. Não. Leve na dúvida, deixa o médico fazer o diagnóstico. Não dê nenhum remédio. Às vezes a pessoa vai lá, mede a pressão está um pouco alta. Não queira baixar a pressão naquele momento, o paciente está passando mal. Deixa que o médico decida isso, porque abaixar a pressão na fase aguda pode piorar o sintoma, porque o ruim da pressão alta é antes do evento. Na hora do evento, às vezes, é uma reação para o sangue chegar. Então, o médico toma essa decisão. Então, cuidado. Se o paciente for diabético, você quiser medir a glicemia, tudo bem. Não dê nenhum remédio. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu acho que é um AVC, vou dar uma aspirina, um AS. Como a gente às vezes pensa. Cuidado, porque nessa hora você não tem certeza se é isquemia ou se é hemorragia. O AVC-H e o isquêmico, ele tem os mesmos sintomas. Interrupção abrupta. Então não dê o remédio. Anote os remédios que o paciente toma, chama o resgate ou conduza ao hospital e faça isso da maneira mais rápida possível. E eu achei maravilhoso, você vê, né? Tem coisas que a gente tira proveito. Aliás, a gente sempre tira proveito de coisas ruins. Sempre. Se a gente prestar atenção, a gente só cresce na dificuldade. Então, eu me lembro na pandemia que a gente aprendeu que é possível usar o Skype para fazer entrevistas, para fazer conexão com pessoas e tá tudo bem, dá tudo certo. A gente agora está aprendendo com o horário eleitoral gratuito que a gente migra para o YouTube, fica um tempo lá e é super gostoso e você continua com a gente participando. Então, é isso, tá? Pode continuar participando. Já eu vou pedir para a produção, assim que possível, não sei como é que tá aí a parte de tecnologia, colocar aqui o chat do YouTube. Mas eu queria convidar, é a Ângel que está aí? Vem cá, Ângel, ela teve um AVC e ela é a chefe de cozinha que vai fazer hoje o nosso cupcake de cenoura. Bom, né, e como a gente já falou um pouquinho do que é, como prevenir e quais são os sintomas, vem cá, senta aqui, eu quero ouvir um pouco a sua experiência.
positivo. Vem. Oi. Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Oi, doutor. Doutor Leandro Teles, é queridíssimo. E aí, a minha curiosidade não sei se você estava ouvindo a pauta desde o começo. O doutor falou de alguns fatores de risco para o AVC. Você tinha alguma dessas coisas que podem causar o AVC? Então, depois, por outras questões, eu acabei parando no HC. Encontrei a equipe do doutor Leandro, que estava na época lá. Isso faz uns 11 anos, doutor. Acho que você não vai lembrar, é muita gente. E aí descobriram que o meu sangue faz trombo. Então você tem, já geneticamente falando, já é uma coisa que aí você não podia controlar, né, Angela? E a gente não sabia. Quando deu AVC, eu era super nova, tinha 20 anos. Você tinha 20 anos? 20 anos. Usava anticoncepcional? Desculpa a pergunta. Não usava. Não, porque também acontece, não é? É um fator de risco. Principalmente para quem tem, a gente chama de trombofilia. Esse nome quer dizer o quê? Uma facilidade de coagular o sangue. Existem trombofilias que são genéticas, né? E tem várias, né? Tem vários nomes. A mais importante do Brasil é a mutação do fator 5 de Leiden. E às vezes a pessoa carrega essa mutação sem saber. E às vezes o anticoncepcional é o que descompensa. Então é importante essa pergunta que você fez. O anticoncepcional, ele é um medicamento, tem que ser prescrito por um médico, acompanhado. A gente evita usar em mulheres acima de 35 anos, ou mulheres que fumam, ou mulheres que têm histórico pessoal ou familiar de trombofilia. No caso dela, é um AVC em jovem, e é importante falar que em torno de 5 a 10% dos AVCs são em jovens, abaixo de 45 anos. Olha. E às vezes você tem uma doença que você não sabe que carrega, que porta. Então é importante olhar histórico familiar e sempre a partir do AVC investigar. Isso. Porque se não tivesse descoberto a patologia dela, ela poderia ter outros eventos mais graves. E não daria para fazer... A gente poderia fazer um exame de sangue para ver se tem trombofilia? Esses exames, eles existem, são exames caros, tá. E são exames que são guiados para suspeita. Então, quem tem histórico familiar de trombose com muitas pessoas jovens ou sem motivo, ou que já tem um familiar com a trombofilia, ou que tem uma trombose sem motivo na perna, ou histórico de aborto. Então, o exame ele é feito em contexto, ele não é feito assim para todo mundo. Se um dia a gente tivesse um rastreamento mais barato, mais simples, talvez fosse um exame... Né? Porque ele faz a prevenção. Agora, me fala, Angel, o que você sentiu para resolver ir para o hospital? Então, eu estava indo trabalhar, era um dia normal, eu não estava sentindo absolutamente nada. Eu simplesmente espirrei, provavelmente essa veia já estava para romper, e eu acelerei o processo quando eu espirrei. E ela acabou rompendo. Na hora eu senti tontura, aqueles brilhos nos olhos, uma dor de cabeça horrível. Foi uma dor assim, como se alguém pegasse um taco de beisebol e desse na parte de trás da cabeça, né? E a audição também oscilou. E eu sentei e aí a gente já procurou um pronto-socorro. A princípio, por ser nova, a médica descartou. Ela achou que fosse uma crise de estresse. E ela descartou, voltei para casa e só foi reconhecer que estava descobri que estava tendo um AVC depois de 24 horas. E foi um AVC hemorrágico que eu tive na época. Ou seja, podia ter sequela. Poderia. Ela correu um forte risco, a depender, lógico, do tamanho disso e da localização, ela poderia ter sequelas. Eu fiquei... Não sei como é que foi a sua evolução a partir disso, mas ela referia uma coisa que é comum no AVC hemorrágico, que é a dor de cabeça súbita. A gente tem que tomar cuidado com dores de cabeça que vem assim, igual uma paulada. Né? Gente, eu vou contar um negócio pra vocês, que agora até fiquei assustada. Semana passada eu tive uma crise de enxaqueca, você sabe que volta e meia eu tenho fortíssima. Só que ela começou de noite, eu tava dormindo, e eu achei que era um sonho, mas eu senti uma paulada na cabeça. Falei, caramba. Aí levantei assustada e aí já tava com muita dor de cabeça. Será que é bom investigar? A gente acha que sempre... a enxaqueca, de modo geral, ela tende a ser uma dor mais insidiosa. Ela é bem forte, só que ela vai aquecendo ao longo de minutos, né? Quando a dor ela vem assim, repentina, de 0 a 100 em poucos segundos... Porque quando você falou de beisebol, eu sonhei que eu tava tomando uma paulada de taco de beisebol. Quer dizer que tem alguma coisa, mas sempre um sinal de alarme. Uma dor que desperta à noite, que vem como uma paulada. Não quer dizer que não possa ser uma cefaleia, uma dor de cabeça que a gente chama entrovoada ou da enxaqueca mesmo. Mas sempre merece um carinho a mais, uma atenção a mais, às vezes um exame anatômico para garantir. Uma dor súbita, pior dor da vida, dor que acorda à noite.
A dor de cabeça não é tão comum no AVC isquêmico. No AVC isquêmico, geralmente, ele é indolor. A pessoa tem uma perda de função. Não quer dizer que é impossível ter dor, mas não é comum. No hemorrágico, como ele ocupa espaço, né? Como o sangue ele é mais irritante, a dor é uma característica. E você teve outros sintomas além da dor, sintomas neurológicos? Então, eu só fui... Você falou da audição, o que mais você sentiu? Depois que eu já estava no hospital, ainda a médica já tinha acabado de dispensar. E eu senti o braço. Eu estava com a minha mãe do lado, meu braço fez assim. E a minha boca foi junto, fez... Olha o perigo, deu uma fraquejada. Só que a minha mãe falou, calma, Ângela, você deve estar nervosa demais com essa dor, né? Fica calma que isso vai voltar. E até a gente voltar para o carro, voltou o braço normal. Mas depois que passou o tratamento, que descobriu tudo, eu fiquei 1 ano literalmente vesga. Um olho olhava para a Cláudia, o outro olhava para o senhor, né? Então fiquei 1 ano com visão dupla. Mas que bom que deu tudo certo e foi só 1 ano. Foi. E você tá bem, porque poderia ter tido sequelas graves. Bem não, tá ótima, tá aqui na TV, cozinhando com essa... Melhor ainda depois que você ganhar o seu cupcake de cenoura. Especial. O mais incrível é que eu não sabia que você estava aqui. No caso, a gente não combinou nada, né? Na verdade, Não combinou a nada. maior coincidência do mundo, né? Você tá aqui. Eu vi o doutor Leandro que eu era agarrando. presidente do... do Isso HC, mesmo. né? O doutor Leandro ele entrou numa outra etapa depois, porque aí com o AVC, mais adiante, vi outros problemas, aí descobriram que eu tinha fístula dural cerebral no cérebro. E aí a equipe do doutor Leandro inseriram 9 tubos de cola humana no meu cérebro. Então, Uau! Não, eu lembro que foi um evento. Quando corrigir, não era minha equipe, não. Foi todas as clínicas. Eu sei que você estava lá. Bagunça, mas... Mas eu sei que ele tava lá. Olha, mas o doutor Leandro Teles é maravilhoso, é um médico dedicado, ele trabalha com excelência, focado, sabe? É o que a gente precisa em medicina hoje. Porque cá entre nós, às vezes pega um que só faz assim, ó, toma. Nem olha pra cara da gente, não é? É verdade. É verdade. Neurologia é o detalhe. E isso que aconteceu com você, às vezes acontece. Será que é estresse? Será que não é? Essa dor de cabeça, será que é uma dor habitual? Será que não é? Qualquer sintoma neurológico lateralizado, é melhor você pecar pelo excesso. Uma dor de cabeça que você não conhece. Então, a investigação hoje ela é mais fácil. A gente tem tomógrafos distribuídos, a gente tem as unidades de pronto atendimento. Então, melhor investigar, que é muito comum passar batido. Imagina a complicação que poderia ter acontecido pelo atraso. A gente tem uma janela hoje para um AVC isquêmico em torno de 3 horas a 4 horas e meia para o tratamento agudo. Então é importante que o paciente chegue no hospital, o hospital esteja preparado para correr, para não ficar na fila. Então hoje o AVC é ponto primário em saúde pública, evitar sequela. Imagina uma sequela numa pessoa de 20 anos. O impacto que se teria ao longo do auge econômico, produtivo, social. Então falar disso é falar de saúde hoje pública. Todo mundo tem que estar pronto porque não dá tempo de quadro neurológico agudo, dor intensa e aguda, tem que ter uma cadeia pronta para o paciente estar apto ao diagnóstico em 1 hora, 1h30 para discutir o tratamento. Maravilha. Angel, muito obrigada. Eu vou deixar você livre lá, que eu sei que você está preparando seus cupcakes de cenoura e daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer cupcake de cenoura. Não perca, porque tudo que a Angel traz pra gente é maravilhoso. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Doutor. Para o meu, pelo amor de Deus. Pode deixar. Para o doutor. E a gente vai passar, obrigada, se quiser pode ir. A gente vai passar para as perguntas aqui do nosso chat. Nosso YouTube fica bombando lá. Obrigada. A Cleudice Friends quer saber, boa tarde, Claudinha e doutor, como identificar uma dor de cabeça de um AVC. Ela diz, tem o seu livro antes que eu esqueça e é maravilhoso, amo o programa. Que bom. Obrigado pelo carinho, né? A dor de cabeça que não tem tanta preocupação, é uma dor de cabeça que, primeiro, não tem sinal neurológico nenhum. Se a dor de cabeça vem acompanhado com um sinal neurológico, aí é importante ver. O AVC é a perda de alguma questão neurológica. Alteração visual, sensibilidade, força. Ah, Leandro, mas não tem dor de cabeça que também dá alteração visual? Tem. Por exemplo, a enxaqueca com aura. Mas aí o médico vai fazer o diagnóstico, ele vai investigar e vai falar, não, a sua enxaqueca, ela dá um sintoma neurológico transitório junto. Se for a primeira crise, dor de cabeça, pior dor da vida, que você nunca teve ou nunca sentiu, uma dor tipo paulada, trovoada, muito aguda, ou que venha junto com um sinal neurológico, procura ajuda. Procura o médico, não fala se é uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Calma, dor de cabeça, dor tensional, ela geralmente é uma dor que não cursa
com um sinal neurológico, é uma dor que a pessoa já está acostumada a ter várias vezes, é uma dor que não é assim de 0 a 100 em um segundo. Na dúvida, deixa o médico separar o joio do trigo. Mas a dica aí é sinal neurológico. Teve uma alteração neurológica, tendo dor ou não, melhor pecar pelo excesso e buscar a emergência. Aí já vai para emergência. Emergência. Agora, se sonhou que levou uma paulada na cabeça, marca a consulta com o Dr. Leandro, já vou passar lá. Tem que investigar, né? Vamos ver o que é. Aí tem pessoas que falam assim, putz, se eu tiver um formigamento, às vezes a gente senta num braço, numa perna. Olha, se for um formigamento suave, sentou em cima do braço, da perna, ele vai melhorar em 30 minutos, 1 hora. Então, um sintoma muito leve, que você está na dúvida, tudo bem. Agora, perda de força, visão dupla, perda visual, ou um formigamento que se instalou e persistiu por horas, procura emergência. Então, o bom senso é melhor pecar pelo excesso, às vezes, e o médico falar, não, não é nada, do que você perder a chance de um bom diagnóstico. Maravilha. Vamos lá, a Duda está perguntando se estresse pode causar AVC. Pode, né? Já foi falado. O estresse pode. O estresse ele é um fator de risco para doença vascular. Então, a pessoa que tem um estresse crônico, está sempre estressada, ela libera mais cortisol, mais adrenalina. O estresse pode piorar o controle da hipertensão, piora o controle do colesterol, piora o peso. Outra coisa é o estresse agudo. Às vezes a pessoa com estresse agudo, ela também pode ter uma crise de hipertensão. Então o estresse ele joga como fator de risco para o AVC isquêmico e hemorrágico, tanto cronicamente como agudamente. Por isso tem que tomar cuidado com pessoas mais idosas na hora de dar uma notícia ou de contar alguma coisa, para a pessoa não estar naquele estado de choque e poder ter uma hipertensão. Tem que ter cautela e cuidado. E sempre tem que combater o estresse crônico. Com exercício, com espiritualidade, com o ritmo de sono, com o tratamento medicamentoso, se você tem depressão e ansiedade também. Então, o estresse é um importante fator de risco. Importante, viu, gente? Vamos lá, continuando. Elisete diz, estou me recuperando de AVC, completa 1 ano e 3 meses esse mês, assunto muito sério, parabéns, obrigada. A Valdira está dizendo, tenho pressão alta controlada, mas de vez em quando ela oscila e sinto um pouco de falta de ar, isso pode desencadear um AVC? A pressão controlada já diminui bastante o risco. É importante que a pressão esteja controlada na média, mas qualquer pessoa hipertensa ou não, de vez em quando vai ter uma escapadinha com relação a esta pressão. Então é importante manter o máximo de controle, seguir a medicação e tentar evitar que esses picos, essa oscilação, não seja muito grosseira. Porque tem pessoas que na hora desse pico também estoura, né? Vai ali para 18 por 14, por 13. Então tem que tentar fazer com que essa oscilação não seja tão dramática, tá? Com o controle de peso e com o segmento do clínico, do cardiologista, o risco é bem baixo, é mais baixo. A Ana Nery está dizendo, doutor, há 3 dias estou com dor de cabeça. Não está intensa, mas minha cervical dói também, pois trabalho muito sentado. O que será, doutor? Tanta coisa, né? Então, a primeira causa de dor de cabeça da região cervical é mesmo ergonômica, né? A postura. Então, uma dor muscular. Uma dor muscular pode durar 3, 4, 5, 6 dias. Enxaqueca também pode demorar esse tempo. Enxaqueca dura de 4 a 72 horas. Então pode chegar também a esta quantidade. Mas sabe que existem mais de 200 causas de dor de cabeça. No caso dela, se é uma dor que ela não costuma ter e está mantendo, buscar um médico, ele vai palpar, vai examinar e vai dar um bom diagnóstico diferencial. Perfeito. A Márcia Sacramento quer saber qual é a diferença do AVC para a isquemia. O AVC isquêmico é uma isquemia. Então o AVC ele pode ser uma isquemia ou pode ser uma hemorragia. O AVC é um quadro agudo cerebral de origem vascular. Pode ser uma vaso que entope, isquemia ou infarto. Ah, mas infarto igual ao do coração? O infarto, ele é como se fosse uma isquemia do coração. Isquemia pode acontecer em vários locais. Tem isquemia no intestino, tem isquemia na pele, tem isquemia no olho. No caso do AVC, é uma isquemia cerebral ou uma hemorragia. Então, o acidente vascular cerebral, em 80% das vezes, é uma isquemia também. Perfeito. Estou lendo as mensagens de vocês são demais, muito carinhosos. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor e amizade de vocês. Eu amo tudo isso, gente. Como eu amo cada um de vocês, de verdade. E com essa seriedade, com esse amor é que a gente entrega esse tanto de conteúdo. Mas não é para ninguém ficar preocupado, é para agir. Porque a preocupação, ela só causa estresse. A ação, ela pode fazer a prevenção. Então, a gente tem que ficar bem ciente disso. Não é para você ficar preocupado, é para você
agir ou mudar alguns rumos, né? Alguns hábitos, porque são importantes a gente ter hábitos saudáveis. Aqui, olha, a Arailuz, ela tá perguntando, às vezes tem umas pontadas na cabeça próximo ao ouvido, do lado direito, que pode ser? Você fala em pontadas, é aquela que vem assim, pum, ela acontece e passa, né? Então, pontadas geralmente são benignas, a maioria das vezes, mas existem várias causas. Você fala em pontada, pode acontecer junto com a enxaqueca, pode acontecer por questões musculares, também pode acontecer com questão vascular. Um tipo de pontada que incomoda quando o neurologista escuta é aquela pontada que é sempre no mesmo lugar, ou que a pessoa tem quando vai fazer um exercício, empurrar um móvel, aí vem aquela dor relacionada ao esforço físico, ou uma dor muito aguda associada à atividade sexual. Então, a dor associada ao exercício, à força, ela exige uma investigação. Não quer dizer que a pessoa tenha um problema, mas exige uma investigação maior. Mas é muito comum pontada, hein? Olha. A gente tem, às vezes, quando come alguma coisa gelada, pode ter que estar mais preocupado. Mas eu estava pensando, para ela falar da pontada, deve ser de fato algo que incomoda e persistente, né? Porque todo mundo tem uma pontadinha ou outra e a gente Não faz, é uma coisa que a gente sabe que é releva. meio- Olha, a Elaine Cristina, até falei da preocupação sem ação por conta disso, não é para ficar preocupada. Ela diz assim, tomo contraceptivo por 22 anos, agora me preocupei. É motivo de O preocupação? contraceptivo é um medicamento, é uma reposição hormonal, ele pode ser usado, ele é seguro. Hoje em dia, modernamente, a gente tem alguns anticoncepcionais com baixo teor, mas não é isento. Nada é isento de risco. O médico, quando prescreve e mantém o anticoncepcional, ele vai tirar uma boa história, vai examinar. A gente não evita anticoncepcional oral em alguns contextos. Quando a pessoa tem histórico familiar e pessoal de trombose ou doença genética de trombo no sangue. Quando a pessoa é hipertensa, a gente evita o anticoncepcional oral. A gente usa outros contraceptivos, né? Quando a pessoa tem enxaqueca com aura, quando a pessoa é tabagista e tem mais de 35 anos. Então, o médico ele tem que estar do lado do paciente. Mas, de modo geral, é uma conduta tranquila. Tem que saber também o porquê está tomando anticoncepcional. Porque você pode usar para alguma doença, para um controle como ovário policístico, controle de endometriose, ou para ser contraceptivo. Então, é só não ter esse oba-oba de achar que o anticoncepcional é algo sem risco. Pode tomar ao lado de um bom médico discutindo as contraindicações como qualquer medicamento. Perfeito. Aí você até falou, né, que o anticoncepcional é de uma reposição hormonal e é um contraceptivo. Reposição hormonal é um risco para AVC, para derrame? Em alguns cenários, sim. A mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem uma insuficiência ovariana, os hormônios baixam. A partir desse momento, você tem aumento de alguns riscos, por exemplo, cardiovasculares. Então, a reposição hormonal na mulher, ela diminuiria o risco, por exemplo, de algumas questões relacionadas à isquemia, mas pode aumentar o risco para aquela mulher que tem risco de trombo aumentado. Então, perceba que também a reposição hormonal é uma decisão médica. Por isso que o médico, quando vai fazer reposição hormonal, ele pergunta algumas coisas para a mulher. Você já teve trombose? Você já teve histórico de câncer em você, familiares? O médico, antes de prescrever uma reposição hormonal, ele quer saber quais são os riscos gerais. Se aquela mulher não tiver riscos genéticos individuais, ela pode fazer uso da reposição hormonal se houver indicação. Mas lembrar que o hormônio é uma conduta médica. Seja o anticoncepcional na vida reprodutiva, seja a reposição. No caso da reposição hormonal, ela melhora alguns fatores e piora outros fatores. Então, o médico, nessa matemática, ele vai conseguir ajudar a paciente a escolher. De modo bem geral, grosseira, a pessoa que teve um AVC isquêmico, ela geralmente não é uma boa candidata à reposição hormonal. De modo geral, mas tem que ver caso a caso. Maravilha. Tá todo mundo agradecendo aqui. Esther, a pergunta já foi respondida, né? A gente respondeu para a Elaine, que ela também estava com a mesma dúvida. O doutor falou que existem anticoncepcionais seguros. Então, vamos seguir, tá? Alguém está perguntando aqui, que a mãe faleceu por causa de AVC. Gostaria de saber se ela tem chance. Tem esse fator genético hereditário? Existe um fator hereditário pequeno. Aí precisa entender qual foi o motivo pelo qual a mãe dela teve o AVC. Por exemplo, se a mãe dela tinha diabetes, hipertensão, tabagismo e teve um AVC e ela não tem nada disso, ela não fuma, tem que saber a idade que a mãe teve também. Então precisa entender, mas existe sim. Quem tem histórico de infarto do coração
em infarto cerebral, AVC na família, tem um risco maior. Por isso que é importante, quem tem histórico familiar, cuidar um pouco mais. Manter o peso, fazer check-ups. É muito importante que tenha um cuidado ainda mais caprichado à saúde, porque esse risco ele pode ser partilhado mais ou menos, dependendo do caso. Vamos lá, doutor Leandro Teles continua aqui comigo, a gente está falando sobre AVC. Gente, o tanto que aprendemos lá no YouTube, você não faz ideia. Olha, muita coisa boa. Quem perdeu, depois vai lá para o YouTube, porque vai ficar tudo registrado. Mas aqui eu vou pedir para a produção colocar as perguntas que vieram pelo nosso Instagram. Você que participa através da Arte de Todos os Dias, agora vai ter a sua resposta. Acho que deve ser Rogéria mesmo, não sei, de Brasília. Ela diz, tive uma isquemia cerebral decorrente de um neurocisticercose. O cisco demora muito a calcificar, podendo inflamar novamente? Qual periodicidade a inflamação pode ocorrer? Essa é uma outra doença, né? A neurocircose é uma doença que ainda é patente no nosso país. Quando você tem o cisticerco, é uma lesão que pode acontecer no cérebro. E esse cisticerco, ele pode sim inflamar e acaba sendo um fator de risco, em alguns casos, para AVC. Esse cisticerco, ele geralmente demora meses a poucos anos para calcificar. Então tem pessoas que hoje fazem uma tomografia, tem uma calcificação, aquele cisticerco já morreu, já virou cálcio. E tem pessoas que têm inflamações que podem acontecer depois de um mês ou depois de alguns anos. Isso depende muito caso a caso, tá bom? Importante doença, muito pouco lembrada, neurocisticercose. No Brasil, como hoje é fazer mais prevenção raro. disso ou diagnóstico rápido? A prevenção disso é feita quando você tem saneamento básico. Então, menos lavoura de subsistência, saneamento, né, com banheiro, higienização. Isso faz parte do ciclo da tênia, né? Então, quando você tem criação de animais, fossa para ser humano e lavoura de subsistência, você acaba tendo uma contaminação que pode levar a teníase, uma forma intestinal, e a cisticercose, uma forma cerebral. O Brasil hoje está tendo um controle melhor disso por conta da melhora do saneamento básico, mas muita gente pegou no passado e tem que fazer controle atualmente. Neurocircose, bem lembrado. Maravilha. A Márcia de Solidão, Pernambuco. O sono constante após um AVC hemorrágico é normal? Em alguns AVCs isso acontece. Se o AVC pegou uma área muito grande ou uma área relacionada ao ciclo sono-vigília, o paciente ele pode ficar mais sonolento. Então pode acontecer. Além dos sintomas que eu falei, motores, sensitivos, visuais, você pode ter sintomas. Você pode ficar meio depressiva, pode ficar mais confusa e pode ficar com uma sonolência. Em alguns AVCs muito grandes ou em áreas muito delicadas, a pessoa pode entrar até em coma. Ou seja, entrar num estado de perda de consciência mantido ao longo de dias, às vezes semanas. Então pode dar uma sonolência, sim. Em alguns casos o médico às vezes tem que até intervir, porque a sonolência pode ser pelo acometimento de regiões que dão mais sono. Ok. A Nicole, de Penápolis, está falando, meu pai teve um AVC faz 2 meses e quando foi agora ele acordou e não está enxergando. Isso é normal ou ele está tendo outro AVC? Na verdade, precisa ver o que aconteceu entre o AVC e a perda visual. O AVC ele pode causar perda visual, principalmente se ele pega a parte posterior do cérebro. Essa região é a região da visão. Então, se é um fenômeno novo, quer dizer, ele teve o AVC, enxergou plenamente e agora perdeu a visão, ele tem que ser reinvestigado. Porque o maior fator de risco para um novo AVC é ter tido um AVC anterior. Então precisa ver. Agora, se ele teve o AVC e acordou com alteração visual, pode ser tudo fruto da primeira imagem. Mas pelo que ela está falando, não. 2 meses depois ele perdeu a visão. Então pode ter tem que reinvestigar. Tem que reinvestigar e investigar a parte oftalmológica e a parte neurológica. Porque se você tem um AVC na artéria oftálmica, no olho, tem vaso ali também. Isso também pode ser um evento vascular. Ou pode ser alguma coisa no caminho da visão até o cérebro. Então ele vai ter que investigar todo esse caminho. Se ele acordou e não está enxergando, pode ser um novo evento, sem dúvida. Muito bem. Obrigada, Nicole. Boa sorte para o seu pai. Michele está perguntando, tive AVC há 7 meses, meu braço direito está paralisado. Faço fisioterapia e não consigo ver melhora. Vai voltar algum dia para o normal? Isso depende muito do tipo de AVC que ela teve. 7 meses ainda não é um tempo definidor, assim. Em neurologia, a gente sempre espera mais, 1 ano, 1 ano e meio, tem que continuar com a fisioterapia. O que vai dizer se aquele braço tem uma chance maior ou menor é o local do AVC. Se foi bem no centro da função ou não. O tamanho também é importante. Então, eu persistiria com fisioterapia,
persistiria com otimismo, mas não dá para garantir. Não dá para garantir que aquilo vá voltar 100%, porque a gente não conhece o caso dela exatamente. Mas eu manteria e falaria em sequela com um pouquinho mais de tempo. Perfeito. Doutor Leandro Teles, ele está no site leandroteles.com.br, autor de 4 livros maravilhosos. Depressão Não é Fraqueza, é seu último livro, que é um show. Eu quero que você compre, que você leia, tá? E todos os outros, né? O Antes que eu me esqueça também, que eu já li, que é muito bom. O Cérebro Ansioso, tem vários livros fantásticos que a gente não pode perder. Ele tá no Facebook como neurologista Leandro Teles e no Instagram, Neuroleandro Teles. Ainda tá fazendo lives? Faço lives praticamente 2, 3 vezes por semana. A gente está devendo a nossa live junto. Vamos fazer a nossa, né? Vamos combinar mesmo. Vamos. Tá bom? Obrigado, Muitíssimo obrigada e até a próxima. E até o consultório, porque eu vou dar uma passadinha lá, que a gente tem que se cuidar.